Ô, pastor, duas questões. A Bíblia, quando fala da queda de Satanás, ela fala do seu estado antes, né, da queda e o seu estado depois. Só que aí a gente entende que pelo fato do antes da queda, o Satanás aparentemente ser muito bonito, depois parece que após a queda ele perde essa figura de um ser celestial bonito, né? Mas onde você arrumou esses... Calma aí. Onde você está arrumando essa informação? Que ele era muito bonito. O Ezequiel, né? O Ezequiel, né? Ezequiel 36, quando fala da queda, se não me falha a memória. 36? Não, vamos lá. O Ezequiel 28, né? Ezequiel e o Isaías 14, né? Então, vamos lá. Que dá-se... Mas temos essa ideia, né? Aonde que ela diz que ele é bonitão, ele era muito bonito, ficou feio? Então, ali, quando a gente lê pela literatura do texto, ali é claro que a gente faz, pela hermenêutica correta, não estaria falando da queda de Satanás, e sim do rei Sírio, né? Não sei. Mas aparentemente ali parece que o texto, ele fala que Satanás ali, ele tinha no céu a aparência de um querubim belo, pela leitura do texto, né? Que tem... E aí depois, com o passar do tempo, a Idade Média chega e a gente vai tendo essas pinturas que vão vindo e essas pinturas vão mostrando essa imagem de Satanás, que é um ser de chifre. A minha pergunta é dentro dessa temática. Dentro da demonologia, como que a gente consegue ter uma interpretação bíblica mais próxima do que a Bíblia fala sobre Satanás? Essa seria mais ou menos a questão. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor. Amém. Bom, vamos lá. O Lu, ele começou falando o seguinte, olha, nós não temos, na verdade, uma descrição da queda de Satanás na Bíblia, no Antigo Testamento e tal. E isso é um fato. Nós não temos uma descrição da queda do diabo antes da tentação de Gênesis 3, quando Satanás ali já é um ser caído, está tentando o homem e consegue fazer o homem pecar e tal. O que nós temos na Bíblia são duas descrições que a teologia aplica à queda de Satanás. Uma é Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 em diante, como caíste do céu a estrela da manhã, a estrela da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, dizias no teu coração, subirei aos céus, acima das estrelas, serei exaltado, tal, mas serás precipitado para o reino dos mortos, tal. Então, esse texto, assim como Ezequiel 28, são textos, são oráculos, são profecias contra reis humanos, né? Esse de Isaías 14 parece contra o rei da Babilônia e Ezequiel 28 contra o rei de Tiro, né? Vamos lá, Ezequiel 28. Então os textos são Isaías 14 de 12 em diante e Ezequiel capítulo 28 versículo 14 em diante. Tu eras querubim da guarda ungido, que te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eram os teus caminhos, até que desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti, na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, pecaste, não sei o quê. Bom, esses textos, eles lançam a ideia... Então, primeiro, a ideia principal não tem nada a ver com o diabo. Tem a ver com reis humanos, pessoas que realmente existiam. É uma profecia, um oráculo de Deus, uma profecia que Deus está vaticinando através dos profetas o que aconteceria com esses reis. Mas a teologia, que tem a visão além do alcance, né? A teologia enxerga que há uma outra camada de cumprimento dessa profecia. Por exemplo, profecia de dupla referência na Bíblia é muito comum, né? Então, por exemplo, ele está falando contra o rei de Tiro, mas veja o que diz o versículo 11. Ó. Vê a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta tua lamentação contra o rei de Tiro, e diz, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, talvez seja por isso que ele está falando assim, diz que ele era bonito, tal, não sei o quê. Bom, aí ele vai dizer o seguinte, ó, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, mas o rei de Tiro não estava no Éden.
Entendeu? Então, estávamos no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras se cobriam, tal. Então, a teologia enxerga, nesses 2 capítulos da Bíblia, tanto Ezequiel 28 quanto Isaías 14, uma segunda camada onde essa profecia se cumpriria na queda de Satanás. Mas isso é uma perspectiva teológica, não é um texto bíblico. Não é um texto bíblico claro que mostre a queda de Satanás. O que nós temos revelado na Bíblia é que Satanás peca desde o princípio, que Satanás, as palavras pelas quais a Bíblia se refere a Satanás, por exemplo, diabolos no Novo Testamento, né? Satã no Antigo Testamento, são palavras que têm a ver com, por exemplo, o opositor, né? No caso de Satã, ou diabolos, aquele que lança tropeços, né? Essa é a ideia. E a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, né, que o diabo ele peca desde o princípio, desde o começo, tal. Então, a satanologia revelada nas Escrituras, ela mostra Satanás caído e não mostra exatamente como foi a queda. O que a gente tem são profecias que nós olhamos a profecia e falamos, isso aqui é uma dupla referência, porque o rei de Tiro não esteve no Éden. Ele não era um querubim. Ele não era um querubim. E ele também não era perfeito, já que todos pecaram. Então a gente está... Então, peraí, isso aqui está falando de outra pessoa também. De outra pessoa também. Então, é o que a gente tem para trabalhar. Esse, irmão Luan, é um caminho muito perigoso de fazer doutrina em cima disso. Porque a gente tem que, em primeiro lugar, assumir que esses 2 textos não estão falando de Satanás. Quando a gente enxerga uma fala que tem a ver com Satanás, é numa segunda camada, sabe? É num segundo momento. Aí sim a gente pode aplicar a Satanás. Então, se é assim, eu não posso arriscar que quando fala que você era perfeito, então está falando que ele era lindo, maravilhoso, de olhos azuis, e depois ele ficou com chifre e rabo. Sobre a aparência de Satanás, sobre a aparência de Satanás, a ideia é que toda essa aparência de chifre, rabo, não sei o quê, isso vem da Idade Média para frente, na iconologia da igreja, na história da igreja. A igreja católica, por exemplo, elas têm essa ideia, tá? Mas não é assim que a Bíblia apresenta o diabo. Aliás, essa iconologia também é um problema, não é só com Satanás, não, até com os anjos. Então, por exemplo, os anjos, na tradição da igreja, são seres alados. Na tradição da igreja, cada anjo tem um par de asas nas costas. Mas a Bíblia não apresenta isso, tá certo? A Bíblia não apresenta isso. Isso é a tradição, tá certo? Na Bíblia, anjo, que significa mensageiro, os anjos não são seres alados. Existem seres alados na Bíblia. Por exemplo, serafins. Serafins, por exemplo, tem 6 asas. Você está entendendo? Querubins, que também são seres alados. Mas colocar querubim e serafim na mesma categoria que anjos, na minha opinião, é uma falta de conhecimento da exegese da palavra anjo. Porque anjo em hebraico significa mensageiro. E nem querubim, nem serafim levam mensagens. Tá certo? Serafins e querubins não levam mensagens para as pessoas. Quem faz isso são os anjos. Os anjos são os mensageiros. Eles são protetores, eles são mensageiros, são enviados por Deus em favor daqueles que vão de herdar a salvação, não sei o que está lá em Hebreus. Porém, quando na Bíblia aparece anjos, nenhum momento, não que eu me lembre, existe anjos com asas na Bíblia. Geralmente, quando aparece um anjo, ele tem quando a Bíblia vai descrever um anjo, é a aparência de um homem, de um jovem, de um homem, né? Um ser humano, gênero masculino, gênero. Não estou falando, o pastor está dizendo que anjo tem sexo, estou falando gênero. A aparência é do gênero masculino e jovem,
É assim que a Bíblia descreve anjos, quando eles aparecem, quando eles são visíveis. Eles aparecem assim. Não tem anjo com asas na Bíblia, tá certo? Isso é uma construção religiosa a partir da história da igreja. Ah, pastor, mas lá em Apocalipse tem anjo voando. Mas não significa que ele está batendo asas. Por exemplo, a igreja no arrebatamento vai subir até as nuvens. Vai criar asa, cada crente vai criar asa, porque a igreja vai subir até as nuvens? Não. Jesus subiu vivo aos céus. Ele criou asas? Não. Então, os anjos na Bíblia, anjo, eu estou dizendo mensageiros, não são seres alados, tá certo? Os seres alados na Bíblia são outras criaturas celestiais, como serafins e querubins.